Olá, tudo bem com vocês? Me chamo Lucas Kugler, sou o coordenador do Núcleo Educativo do Parque Histórico de Carambeí e juntamente com a equipe do Núcleo Educativo, hoje estou aqui para apresentar para vocês uma minissérie sobre os Países Baixos no século de ouro, ou seja, nos séculos XVI e XVII. Essa é uma época muito importante para a história dessa nação, pois contou com muitas transformações políticas, econômicas, científicas, religiosas e artísticas. Foi nessa época que os Países Baixos se tornaram uma verdadeira potência mundial. Nessa série iremos conhecer não somente a história dessa nação, como também diversos aspectos culturais desse período, no qual abordaremos ao longo de 10 episódios. Mas antes de começarmos, precisamos explicar alguns termos para não gerar confusão. Apesar de muitos de vocês conhecerem hoje em dia os Países Baixos como Holanda, o nome oficial dessa nação não é este. A Holanda formalmente se refere a duas províncias que dominaram a região por muito tempo, a Holanda do Sul e a Holanda do Norte. O nome da nação em português é Países Baixos e em holandês é Nederlanden. Por isso, toda vez que vocês ouvirem o termo neerlandês em nossos vídeos, saibam que estamos nos referindo a todos os habitantes dos Países Baixos. Bom, agora que já deixamos isso claro, para melhor entendermos essa época da Era de Ouro neerlandesa, precisamos, antes de tudo, conhecer o novo mundo que estava desabrochando nesse momento, a Idade Moderna. E é aqui onde iremos encontrar diversas transformações sociais, artísticas, econômicas, religiosas, tecnológicas e políticas que trarão um rompimento com a era anterior, a Idade Média. A Idade Moderna é marcada por uma forte racionalização econômica que impacta diversas outras áreas da sociedade. Isso acontece com o término do modelo de produção feudal, onde aos poucos é construída uma mentalidade empresarial pautada no cálculo, previsões e uma contabilidade mais apurada, e também onde a servidão é gradualmente substituída pelo trabalho livre assalariado. Isso passa a acontecer quando o modelo feudal já estava em crise, lá no século XIV e século XV, no último período da Idade Média. Vemos aqui então um sistema econômico emergente que antecede o capitalismo, o mercantilismo. Mas vale ressaltar que, apesar do que o seu nome indica, ele não é apenas mercador. Dentro dele também é um sistema manufatureiro e agrícola. Mas a principal característica desse sistema, além da concentração de riquezas e espécies naturais como metais valiosos, era justamente uma forte intervenção em uma política protecionista voltada para os mercadores nativos, combatendo a concorrência de outros países. A maioria dos príncipes da Europa Ocidental se esforçaram para facilitar as relações interiores. O foco era exportar mais do que importar, havendo impostos altos, taxando os produtos estrangeiros. O mercantilismo andava lado a lado com a política nesse sentido, principalmente com o absolutismo, que era um sistema político dessa época em que a monarquia concentrava todo o poder do Estado em seus interesses. Além disso, havia uma conciliação entre grandes mercadores, aliado aos interesses e ao poder monárquico em trazer prosperidade nacional. A burguesia em ascensão, por conta desse sistema absolutista, buscava se fortalecer apoiando o rei, à medida que isso enfraquecia a nobreza feudal. A própria economia desse sistema fortalecia a nação. O fluxo de metais na produção de moedas entre 1460 e 1530, na Europa Central, quintuplicou, impulsionando ainda mais uma economia internacional entre os estados absolutistas, além de um sistema tributário nacional e a adoção de um exército regular. Mas o mercantilismo também impactou outras áreas além da economia e da política. Dentro da modernidade, ocorreram diversas transformações tecnológicas que pegaram carona no mercantilismo e nos interesses dos monarcas absolutistas. O jeito de se fazer guerra foi mudado graças à pólvora, assim como os canhões de bronze tornaram obsoleto as defesas tradicionais de um castelo senhorial. Inclusive, a invenção dos tipos móveis possibilitou o advento da imprensa. Isso sem falar nos avanços tecnológicos marítimos, que facilitaram a expansão de um império colonial ultramarino. Inclusive, é esse o ponto onde o interesse absolutista e mercantilista se encontraram com vigor nas grandes navegações. É nela, nas grandes navegações, onde muitas nações europeias se voltam para a expansão marítima, em busca de novas rotas comerciais com a Ásia, onde inclusive, nesse contexto, acabam entrando em contato com um continente desconhecido pelos europeus, as Américas. É também nesse contexto que algumas regiões da África e das Américas são exploradas em busca de riquezas por reinos europeus, culminando na criação de diversas colônias ultramarinas, ou seja, além mar.
Além da expansão marítima, tanto comercial como bélica, é aqui onde veremos o surgimento das companhias das ilhas orientais e ocidentais, de caráter privado e que funcionavam como empresas onde diversos neerlandeses capitalistas participavam. Inclusive, essas companhias detinham o monopólio de diversas especiarias e mercadorias, visando diminuir o risco em suas especulações. Essa característica do investimento privado nos Países Baixos é algo peculiar à liberdade econômica pregada pela República Neerlandesa. Essa época é marcada por uma laicização do pensamento político. Inclusive, há uma forte influência do maquiavelismo dentro do Estado, que justifica a ciência e a prática das riquezas. Esse princípio de liberdade econômica era tão constante nos Países Baixos que o próprio Estado, durante a guerra, não proibia os seus súditos de comercializarem com países inimigos. Na própria Guerra da Independência, os neerlandeses de Amsterdã forneciam até mesmo navios e munições para os espanhóis. No entanto, até agora, abordamos somente alguns aspectos da história dos Países Baixos durante a Idade Moderna. Ainda nem sequer nos aprofundamos nos aspectos culturais que bebiam muito do mercantilismo, como a cultura de luxo que impactou até mesmo a identidade neerlandesa nessa época. Além disso, existe outro fator identitário importante para os neerlandeses: a religião. A Reforma Protestante influenciou drasticamente o universo cultural, econômico e político dos Países Baixos. Todas essas questões nós iremos conhecer melhor nos próximos vídeos. Vejo vocês lá. Até mais!